Amigos, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai trabalhar algumas questões para a reta final Enem da semana 3. Eu sei que algumas pessoas vão ter aula presencial, mas outras não. Então a gente resolveu fazer essa aulinha aí para que você fique assessorado em relação a essa reta final. Uma observação que eu gostaria de fazer é que as questões do Enem, nem todas são aquelas questões que a gente tem que escrever muito para a gente fazer. Então vocês vão observar no decorrer da aula que algumas questões eu vou escrever no quadro, que algumas requer realmente que a gente fale um pouco de conteúdo, e outras a gente só vai conversar. E a partir dessa conversa, né, e da explanação, da explicação, vocês vão compreendendo, sentindo como as questões são cobradas, ok? E eu queria fazer a número 1, só discutindo com vocês. Olha, vamos lá. As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle. Amigos, vocês já tiveram muita aula de biologia, muita aula de química. E na aula de biologia você viu que a fotossíntese é responsável, né, em relação às plantas, pelo sequestro de CO2 da atmosfera. E à medida que a planta vai crescendo, a taxa de fotossíntese é maior que a taxa de respiração. Então ela absorve muito mais CO2 do que ela reemite CO2 para a atmosfera. Aqui ele está falando da floresta amazônica. E a gente sabe que é uma floresta que a gente considera que alcançou o seu clímax. Então existe aí um equilíbrio entre fotossíntese, captação do CO2, e reemissão desse CO2 a partir da respiração da planta. Entretanto, pelos dados que são observados nessa questão, né, a gente percebe que essa quantidade de captura de CO2 ela é até mais significativa do que a quantidade de emissão de CO2. Então essas plantas elas conseguem realmente retirar CO2 da atmosfera. E a pergunta da questão é, qual é a problemática ambiental que está diretamente associada a essa captação do CO2 por conta dessa floresta? E na letra A, ele fala sobre chuva ácida, olha só. Ele diz que, conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle das chuvas ácidas. Amigos, o CO2, ele está presente na atmosfera em grande quantidade, por conta da queima de combustíveis fósseis, da nossa expiração. Esse CO2, quando ele entra em contato com a água, ele gera chuva de H2CO3, de ácido carbônico. Amigos, esse ácido carbônico é conhecido nosso. É um ácido fraco que se decompõe em CO2 e água. Ele é tão fraco, que o grau de ionização dele é de 0,08%. Um ácido, para ser fraco, ele tem que ter um grau de ionização de 5% para baixo. Gente, ele é tão fraco, mas tão fraco, que a chuva ácida de ácido carbônico tem pH 6. E uma chuva, para ser considerada chuva ácida, ela tem que ter um pH de 5,6 para baixo. Então toda chuva é ácida, porque tem CO2 na atmosfera. Mas toda chuva é ácida só por um conceito, mas não é uma chuva ácida prejudicial. A ponto da gente dizer que nós temos uma problemática ambiental por conta da chuva ácida de ácido carbônico. Então, quando as plantas elas retiram CO2 da atmosfera, de fato a problemática ambiental que deixa de acontecer ou é atenuada, diminuída, eufemizada, não é a chuva ácida, né, gente? Então vamos pular para a letra B para ver qual é. E na letra B fala assim, das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não dispersão dos poluentes para as regiões mais altas da atmosfera. Amigos, o autor da questão diz na letra B que a inversão térmica é causada pelo CO2. Amigos, a gente sabe que mais embaixo o contato com o solo faz com que o ar fique quente. Esse ar quente fica menos denso, sobe, o mais frio desce. Essa subida do quente, descida do frio, faz com que haja uma dissipação de substâncias entre gases e outras partículas que são até ruins, tóxicas para a gente. E essa passagem do ar mais quente ao ar mais frio é excelente para a gente. Mas tem períodos do ano que a parte que está embaixo, o ar que está embaixo, não consegue se aquecer significativamente. Como ele não consegue se aquecer significativamente, ele não sobe. Então, não há uma dissipação dos gases e partículas que estão na parte mais baixa da atmosfera. Amigos, um dos gases que se dissipa
por conta da subida do ar quente e descida do ar frio é o CO2. Ele não é um causador, ele está presente. Então a inversão térmica é a não dissipação, né, desses gases por conta do ar que não foi suficientemente aquecido na parte mais embaixo da Terra. Então não é o CO2 o causador. Olha a letra C. Ele diz que quando a planta capta o CO2, né, rola a diminuição, né, da destruição da camada de ozônio. Amigos, o CO2, ele não é um CFC, um clorofluorcarbono. A gente sabe que a camada de ozônio, ela é destruída ou ela é afinada a partir da presença de clorofluorcarbonos, que na presença dos raios ultravioleta sofre uma cisão, produzindo radicais livres. Esses radicais livres interagem com o ozônio e transformam esse ozônio em O2. Então a destruição da camada de ozônio não é causada pelo CO2. E o CO2 muito menos é um clorofluorcarbono. É causado pelos clorofluorcarbonos e não pelo CO2. Vamos, por motivos didáticos, pular a letra D. Letra E. A diminuição do CO2, né, diminui a eutrofização das águas, decorrente da dissolução nos rios do excesso de dióxido de carbono presente na atmosfera. Amigos, o que causa a eutrofização? A gente coloca esgoto, joga matéria orgânica na água. Essa matéria orgânica na água diminui significativamente a quantidade de oxigênio presente na água. Então a demanda bioquímica de oxigênio aumenta. Por quê? Porque tem muito menos oxigênio, então vai ter muito mais seres ali presentes querendo oxigênio. Consequência disso, né, mortandade de peixes, dentre outras coisas. Amigos, eutrofização não é causada pela presença do CO2, mas é causada pela presença de matéria orgânica, esgoto, sobretudo, colocado na água, o que diminui a quantidade de oxigênio dissolvido na água e, por consequência, a mortandade de peixes. Agora, olha a letra D. Quando as plantas captam CO2 da atmosfera, contribui para a diminuição do efeito estufa, provocada pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo. Amigos, lembra dos combustíveis fósseis? Cara, a gente não pode ir para a prova do Enem sem saber isso, né? Metano, petróleo e carvão mineral. A queima desses caras e, óbvio, os derivados de petróleo, né, gasolina, querosene, dentre outros. A queima desses combustíveis fósseis libera uma quantidade assustadoramente grande de CO2 para a atmosfera. E o CO2, apesar de não ser o gás que mais absorve infravermelho e contribuir para o efeito estufa pela estrutura dele, ele é o que mais contribui para o efeito estufa porque ele está em maior quantidade na atmosfera. Ele é o gás estufa que está em maior quantidade na atmosfera. Então, de fato, ele é o maior causador do efeito estufa. Então, tirar o oxigênio a partir dessas plantas contribui para a diminuição desse efeito, ok? Olha, vou dar um tempinho para você ler a próxima questão, a questão 2, e daqui a pouco a gente começa a fazer, tudo bem? Um abraço! Então, amigos, vamos para a próxima questão? Questão 2, tá? Segundo matéria publicada em um jornal brasileiro, todo lixo orgânico produzido pelo Brasil hoje, cerca de 20 milhões de toneladas por ano, seria capaz de aumentar em 15% a oferta de energia elétrica. Isso representa a metade da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu. O segredo está na celullignina, combustível sólido, gerado a partir de um processo químico a que são submetidos resíduos orgânicos. Independentemente da viabilidade econômica desse processo, ainda em fase de pesquisa, na produção de energia pela técnica citada, nessa matéria, a celullignina faria o mesmo papel do... Amigos, veja, quero falar rapidamente disso, tá? Olha só, a gente tem lixo orgânico. E o lixo orgânico, ele pode ser cozido na presença de ácido sulfúrico. Esse resíduo orgânico, esse lixo orgânico, junto com ácido sulfúrico, que inclusive é obtido como um resíduo reutilizado do lixo industrial, ele confecciona um produto. Esse produto é subdividido em duas partes, um caldo e a celullignina. Desse caldo, a gente extrai uma substância que a gente chama de forfural. E a partir dela a gente consegue fazer reações de polimerização e produzir nylon, viscose. Mas a questão aqui está falando de outra coisa.
está falando da celulolignina, que é um pó branco, produzido a partir do cozimento desse lixo orgânico com ácido sulfúrico. Essa substância aqui, ela é uma substância que pode substituir o gás natural e os óleos combustíveis na queimas em caldeiras e fornos. E ao ser queimada, a celulolignina, ela não produz nenhum tipo de poluente para o ambiente. Nessa questão, o autor ele perguntava, a gente podia substituir a celulolignina por quem? Repare que a energia produzida a partir da celulolignina é a partir da queima, tudo bem? Então é energia térmica que depois vai ser, de alguma maneira, transformada em energia elétrica. E aí nos itens tem assim, olha, independentemente da viabilidade econômica desse processo, ainda em fase de pesquisa, na produção da energia pela técnica citada nessa matéria, a celulolignina faria o mesmo papel por questões didáticas. Vamos pular a letra A. Letra B. Do vapor d'água em uma usina termoelétrica. Gente, vapor d'água numa termoelétrica faz referência à energia cinética. É a energia cinética sendo transformada em energia elétrica. Da queda d'água, a mesma coisa. Nas hidrelétricas, a queda d'água é energia cinética que vai ser transformada em energia elétrica. Das pás das turbinas, também energia cinética em energia elétrica. E do reator nuclear. Gente, é uma fissão que produz energia térmica, que é transformada em energia cinética e depois transformada em energia elétrica. Então, olha a letra A. Do gás natural, a gente substitui o gás natural pela celulolignina em uma usina termoelétrica. De fato, a energia produzida pelo gás natural é energia térmica pela queima desse gás natural. Mas a gente sabe que a queima do gás natural produz CO2. E esse cara contribui, infelizmente, para o efeito estufa. Então, a nossa resposta é a letra A. Ok? Tranquilo? Amigos, as questões 3 e 4, elas falam sobre usina nuclear. Eu queria que vocês soubessem 3 coisas, e apesar de ter uma quantidade boa de coisas escritas no quadro, eu queria falar de 3 coisas em relação às usinas nucleares. Como funciona, suas vantagens e suas desvantagens. E aqui a gente só vai comentar sobre o funcionamento, tá bom? Olha só, uma usina nuclear, ela se baseia na base da reação de fissão nuclear. E a reação de fissão nuclear, a gente colocou um exemplozinho aqui, é uma reação, como a gente já viu no módulo de radioatividade, produz uma quantidade de energia significativa. Inclusive, essa reação de fissão na usina nuclear, ela é controlada. Nós temos as barras moderadoras de nêutrons e nós temos também a água pesada, que faz com que a velocidade do nêutron não seja tão grande para colidir com o urânio-235. Então, a quantidade de energia produzida numa usina nuclear é uma quantidade de energia que é controlada. Essa energia que é produzida, ela é colocada na presença de uma quantidade de água que vaporiza. Essa água que vaporiza, óbvio, a água vaporizada ela tem grande energia cinética. Essa energia cinética ela é transformada quando esse vapor d'água se comunica com a turbina. E essa energia cinética é transformada em energia mecânica. Essa energia mecânica ela é transformada em energia elétrica a partir da presença de um gerador. Tudo bem? Então o funcionamento de uma usina nuclear funciona assim. Como ela é termonuclear, tem que ter produção de energia térmica. Essa energia térmica produzida por fissão aquece a água, que vira vapor. Esse vapor tem energia cinética, que se comunica com a turbina, e essa energia cinética é transformada em energia mecânica. Essa energia mecânica é transformada em energia elétrica a partir da comunicação entre turbina e gerador. Tudo bem? Mas tem um lance que acontece, e a gente queria falar rápido, na verdade 2 lances. Primeiro, quando a gente faz a reação com urânio, a gente vai ter uma quantidade de lixo radioativo. E esse lixo radioativo, a maneira como a gente tem de tratar e de armazenar ele não é tão simples, ok? Por quê? Porque uma pequena quantidade de lixo radioativo exerce grande perigo, tudo bem? Segundo, a gente sabe que quando a gente aquece a turbina, a gente precisa posteriormente repor aquela água quente, porque o excesso de repor a água fria, porque o excesso de água quente pode fazer com que a turbina exploda. Só que para você fazer isso, a gente tem que condensar o vapor d'água. E para condensar o vapor d'água, a gente sabe que as usinas termonucleares são instaladas perto de regiões que tem mar, que tem rio. Para quê?
para a gente pegar a água desse rio e utilizar no condensador para a água condensar. Agora, entra no rio água fria, sai do rio água fria, e quando a gente usa essa água no condensador, entra nesse rio novamente ou no mar água quente. Essa água quente causa uma poluição térmica. Por que causa poluição térmica? Porque o aumento da temperatura desse rio faz com que a solubilidade da água, a solubilidade do oxigênio na água, diminua. E como a solubilidade do oxigênio na água diminui, infelizmente a gente vai ter mortandade de peixes. Então esse é o funcionamento de uma usina termonuclear. Amigos, ainda tem duas coisinhas que eu queria comentar com vocês em relação à usina nuclear, que são as vantagens e desvantagens. A gente vê 3 grandes vantagens e 3 grandes desvantagens em relação à usina termonuclear. Primeira vantagem, olha, o Brasil tem grande disponibilidade de urânio, então a gente não vai precisar comprar urânio de fora para que pudéssemos produzir usina a partir de reação de fissão. Segundo, a instalação ela pode ser feita perto do consumidor. Então o custo pode ser mais baixo, diferente das usinas hidrelétricas, que você tem que inundar uma área muito grande, então a instalação é longe do consumidor e isso faz com que a energia elétrica produzida seja um pouco mais cara por conta do afastamento da construção da instalação dessa usina. E terceiro, em relação à atmosfera, ela é uma energia limpa. Ela não produz poluição alguma em relação à atmosfera, apesar de ser do urânio não ser uma energia renovável, beleza? Agora, William, desvantagens. Olha, primeira desvantagem, construir uma usina termonuclear é muito caro. Então é muito caro para construir. Segundo, o tratamento do resíduo não é um tratamento simples, é um tratamento complexo. O tratamento do lixo atômico é complexo. E terceiro, o impacto ambiental em lagoa, que é a poluição térmica por conta da condensação da água, do vapor d'água que a gente coloca na turbina, ok? Então essas são as vantagens e as desvantagens. Olha, acho que agora a gente tem embasamento para ler e fazer as questões 3 e 4. Vamos lá? Olha, 3. Com a crescente demanda de energia elétrica, decorrente do modo de vida da sociedade moderna, tornou-se necessário que mais de uma fonte de energia seja estudada e aplicada, levando-se em conta os impactos ambientais e sociais a serem gerados em curto e longo prazo. Com isso, o uso da energia nuclear tem sido muito debatido no mundo. O questionamento principal é se valerá a pena construir centrais de produção nuclear ou é preferível investir em outros tipos de energia que sejam renováveis. Vamos lá. Um argumento favorável ao uso da energia nuclear é o fato de, gente, argumento favorável. Letra A. Seu preço de instalação ser menor que os das demais fontes de energia. Amigos, a instalação de uma usina termonuclear é a mais cara. É muito cara. Esse item, obviamente, não é favorável. Letra B. O tratamento dos seus rejeitos ser um processo simples. Vimos que o tratamento dos rejeitos de uma usina termonuclear não é simples, é complexo. C. Ser uma energia limpa, de baixo custo, que não causa impactos ambientais. Tudo bem que ela é limpa, que para nós é de baixo custo, mas que não causa impactos ambientais, tá errado. Letra D. Ser curto o tempo de atividade dos resíduos produzidos na sua geração. Amigos, o tempo é longo, tá? Porque é energia nuclear, tá bom? E a letra E, que é a nossa resposta. Ser uma energia limpa, embora não seja renovável. Eu acho que essa questão ela é tranquila depois das coisas que a gente comentou. E a número 4, que ainda fala sobre o mesmo assunto, fala sobre a poluição gerada a partir de uma usina termonuclear. Vamos lá? A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade de oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Gente, poluição térmica, tá? Nas águas. Fissão do material radioativo não é no momento da fissão. Por questões didáticas, vamos pular a letra B.
Conversão da energia das turbinas pelos geradores. Amigos, quando a turbina transforma aquela energia mecânica em energia elétrica no gerador, não é nesse momento que a gente tem a poluição térmica. Letra D, aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água. É exatamente o contrário, né, gente? Quando a gente faz a condensação do vapor d'água e aquela água utilizada do rio para condensar sai do rio fria e entra quente e acaba diminuindo a solubilidade do oxigênio. E letra D, lançamento do vapor d'água sobre as pás da turbina. Amigos, olha a letra B. Condensação do vapor d'água no final do processo. Ao condensar o vapor d'água, a gente pega a água fria do rio e acaba utilizando essa água fria para condensar o vapor d'água e aí, infelizmente, ela entra na forma de água quente dentro do riacho, do rio, e acaba diminuindo a disponibilidade de oxigênio e os seres ali começam a morrer, ok? Então, pessoal, olha só. Para quebrar um pouco dessas questões ambientais, eu resolvi fazer uma questão que é de cálculo, uma questão que é de estequiometria, que é a questão número 7. Vamos a ela então. A produção de aço envolve o aquecimento de minério de ferro junto com carbono e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são aço doce, liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante e gás carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são respectivamente 12 gramas por mol e 16 gramas por mol. Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás carbônico formada em quilogramas da produção de aço doce é mais próxima de... Amigos, ouça. Ferro-gusa é uma liga que contém ferro. E a gente acaba queimando ferro na presença de carbono, de carvão, para produzir o ferro metálico. Esse ferro-gusa, segundo a questão, tem 3,3% de carbono. Depois que a gente queima, a gente produz aço doce. O aço doce é uma liga que tem ferro e também tem 0,3% de carbono. O restante do carbono que estava presente no ferro-gusa vai ser liberado para a atmosfera na forma de CO2. Pergunta da questão. Quando eu queimo 2,5 toneladas do ferro-gusa, que é aquele que tinha 3,3% de carbono, para a confecção do aço doce, qual é a quantidade de CO2 que é produzida? Veja, a gente tinha inicialmente 2,5 toneladas desse ferro-gusa e havia ali 3,3% de carbono. Então o primeiro passo é descobrir quanto carbono tem nesse ferro-gusa. Sei que 2,5 é tudo que eu tenho, 100%. Então 3,3% vai dar essa quantidade de toneladas de carbono, ok? Entretanto, a gente sabe que quando a gente queima esse ferro-gusa e ele vira aço doce, ainda rola um resíduo desse carbono junto com o ferro no aço. E o que sobra é liberado na forma de CO2. Portanto, a gente tem que saber quanto carbono tem no ferro-gusa e temos que saber quanto carbono tem no aço doce. Porque a diferença entre a quantidade de carbono que tinha aqui menos a quantidade de carbono que está contida no aço doce é o carbono que queimou e foi transformado em CO2. Calculei a quantidade de carbono presente no ferro-gusa. Próximo passo, vamos ver quanto carbono tem no aço doce. Então vamos lá. Para descobrir quanto carbono tem no aço doce, a gente tem que fazer assim. Nós tínhamos 2,5 toneladas de ferro-gusa. E tem de carbono ali 3,3%. Então, essa quantidade aqui, menos essa quantidade de carbono que estava contida, é a quantidade em massa de aço doce, que ainda contém um resíduo de carbono, que é 0,3%. Então, William, que massa é essa? Essa é a massa de aço doce que eu produzi pela retirada de boa parte do carbono presente no ferro-gusa. Então, calculei a massa de aço doce, ok?
Só que nesse ácido doce ainda tem uma quantidade de carbono, que é muito menor do que tinha antes junto com o ferro. É 0,3%. Então, amigos, veja. Olha, eu tenho essa quantidade de ácido doce. Ela é tudo que eu tenho. E dá para calcular quanto que eu tenho de carbono dentro desse ácido doce, que é 0,3% do todo. Então, se essa quantidade tem 100%, 0,3x. Essa quantidade em toneladas aqui é a quantidade de carbono existente no ácido doce. Veja, de todo o carbono que eu tinha, uma parte veio para o ácido doce e a outra parte foi queimada e houve liberação de CO2, ok? Então, como é que eu calculo a quantidade de carbono que foi liberada para a atmosfera na forma de CO2? Olha, eu tinha essa quantidade aqui, ó, isso aqui, ó, de carbono, e eu fiquei com essa quantidade de carbono no aço. A diferença entre a quantidade de carbono que eu tinha no ferro-gusa menos a quantidade de carbono que eu tenho no ácido doce é a quantidade de carbono que foi queimada e foi liberada na forma de CO2. Fiz essa diferença, ok? Ao fazer essa diferença, obtive a quantidade em toneladas de carbono que foi transformada em CO2. Só que na questão, o autor pede para que calculemos essa massa de CO2 em quilogramas. E aqui a gente achou a quantidade de carbono que se transforma em CO2 em toneladas. Para transformar de toneladas para quilogramas, a gente multiplicou por 1000 e deu 75,2 aproximadamente quilogramas de carbono. Esse carbono reage com o oxigênio produzindo CO2, numa reação cuja proporção é de 1 para 1 para 1. 12 gramas de CO2 produz 12 gramas de carbono produz 44 gramas de CO2. Assim como 75,2 kg de carbono, que é a quantidade de carbono que se transforma em CO2, vai produzir que quantidade de CO2? Fazendo os cálculos, a gente conta que dá 275 kg aproximadamente. Nossa resposta é a letra D, ok? Vamos para a próxima? Então, amigos, vamos fazer a questão número 5? Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica, nos arredores da cidade de Amargosa, no recôncavo da Bahia, o IBAMA tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as pequenas propriedades rurais que dependem da lenha proveniente das matas para a produção da farinha de mandioca, produto típico da região. Então, o IBAMA não quer que se utilize lenha para utilizar essa lenha para fazer a farinha, para aquecer e fazer a farinha. Com isso, pequenos produtores procuram alternativas como gás de cozinha, o que encarece a farinha. Então a gente não quer utilizar lenha e não quer encarecer a farinha, a partir da utilização de energias alternativas que encareçam o preço dela. Uma alternativa viável em curto prazo para os produtores da farinha amargosa, que não cause danos à Mata Atlântica, nem encareça o produto, é a letra A, gente. Construção nas pequenas propriedades de grandes fornos elétricos para torrar a mandioca. Gente, forno elétrico requer energia elétrica. Então o gasto de energia vai encarecer a farinha de qualquer forma. Não é essa a nossa resposta. Letra B. Plantação em suas propriedades de árvores para serem utilizados na produção da lenha. O IBAMA está em cima dos órgãos em que a gente pega lenha da Mata Atlântica. Entretanto, o tempo que vai demorar essas árvores para aquecer, para usarem a lenha, e a gente quer a curto prazo, médio prazo, não quer longo prazo. Então a letra B, sem dúvida, está fora. Letra C. Permissão por parte do IBAMA da exploração da Mata Atlântica apenas pelos pequenos produtores. Olha, se os pequenos produtores tivessem autorização, os grandes produtores também iam querer utilizar essa lenha e, de fato, não é isso que a gente quer. Letra D. Construção de biodigestores para a produção de gás de combustível a partir de resíduos orgânicos da região. Olha só, pessoal, o que é um biodigestor? Biodigestor é uma aparelhagem em que você pega, sobretudo, excrementos de animais, coloca junto com água e fecha. E, é óbvio, a decomposição disso produz um gás, e esse gás, que é o metano, é utilizado na queima, e a gente queima e consegue aquecer e fazer a farinha de mandioca. Então, de fato, um biodigestor seria um recurso rápido,
barato e que não ia trazer danos, à Mata Atlântica. Então essa seria a nossa resposta. Letra E. Coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe menor intensidade de fiscalização do IBAMA. Não, então você vai enganar o IBAMA, né, e vai colher carvão de outro lugar para fazer a farinha. Também não tem sentido. Então a resposta, letra D, ok? Vamos para a próxima, pessoal? Pessoal, vamos fazer a questão número 6 agora, que fala sobre enzimas, tá bom? Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais, que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas decorrem do fato de serem... Amigos, a gente vai querer substituir os catalisadores químicos por enzimas. Vamos ver os itens. A gente conhece bem as enzimas, né? Das aulas de biologia, das aulas de química que falam sobre catalisadores, a gente conhece bem. Consumidas durante o processo. A enzima é um catalisador. E o catalisador ele participa da reação, mas no final do processo ele é restaurado. Então falar que o catalisador vai ser consumido durante o processo é um erro. Então não é por isso que a gente utiliza a enzima no lugar dos catalisadores químicos. Vamos pular a letra B, ok? Letra C. As enzimas são inespecíficas para os substratos. Gente, todo mundo sabe que as enzimas elas têm características, né, específicas em relação ao substrato. Lembra daquele processo de chave e fechadura? Então, elas não são inespecíficas, são específicas para um substrato específico. Não é essa a resposta. Letra D. Estáveis em variações de temperatura. Gente, as enzimas, elas desnaturam depois de determinada temperatura. Não é essa a resposta. Letra E. As enzimas são substratos nas reações químicas. Elas não são os substratos, são elas que interagem com os substratos. William, então por que o interesse de usar enzimas no lugar de catalisadores químicos? Simples, olha a letra B. Porque são compostos orgânicos e biodegradáveis. Então, de fato, pelo fato de elas serem orgânicos e biodegradável, essa é uma vantagem grande ambientalmente para a utilização das enzimas no lugar de catalisadores químicos. Ok, gente? Então vamos para a próxima. A matéria-prima básica para a fabricação de calçados plásticos é a resina de PVC. A seguir, é apresentado o fluxograma de fabricação do PVC e sua fórmula química. PVC, policloreto de vinila. EDC, de cloretano. MVC, monocloreto de vinila. E aí tem um desenho do esquema, que mostra a água com sal entrando em cima, a gente chama de salmoura, e depois tem um processo que ele não diz qual é, que transforma a salmoura em soda cáustica e hidrogênio, e embaixo cloro. Embaixo petróleo e um derivado de petróleo, eteno, entrando em contato com esse cloro, produzindo o EDC e o MVC, que juntos produzem a resina do PVC, que é o policloreto de vinila. Tudo bem. Na questão diz assim, para a produção do PVC, a obtenção do cloro é proveniente do processo de... Olha, essa é uma questão que você tinha que ter primeiro uma visão interessante, para perceber que a questão ela fala de polímero, mas a questão em si ela é de um assunto da físico-química, ela é uma questão de eletrólise. E você tinha que focar exatamente na substância que ele havia pedido. Ele falou o cloro. Você consegue perceber no desenho que ele coloca cloreto de sódio, sal de cozinha, e água. Ele coloca salmoura. E quando ele coloca salmoura, ele acaba produzindo soda cáustica e hidrogênio. E junto com os dois ele ainda produz cloro. A gente ia ter que lembrar da aula de eletrólise aquosa, especificamente da aula de eletrólise aquosa da salmoura. Você não vai precisar fazer exatamente esse processo para resolver a questão, mas ia ter que lembrar dessa aula. Então, eu vou fazer uma revisão rápida da aula, mostrando como é que é a eletrólise aquosa da salmoura, para ver se você lembra de onde vem esse cloro que é produzido. Veja, aqui,
dentro do recipiente, a gente coloca cloreto de sódio. E esse cloreto de sódio em solução aquosa. Então ele sofre dissociação, tudo bem? Mas dentro do recipiente, já que é eletrólise aquosa, também tem água. E a água sofre ionização. Quando a água ioniza, vai ter H+, e vai ter OH-. Ok? E agora a gente vai observar que no processo de eletrólise a gente tem um gerador, e esse gerador, ele coloca elétrons no cara que quer perder e tira elétrons do cara que quer ganhar. Por isso que a eletrólise ela é um processo não espontâneo, inverso ao processo da pilha. E quem é que vai para o cátodo? Ora, o cátion. E aí vem a primeira dificuldade da maioria dos alunos numa eletrólise. Porque quando a gente percebe que o cátion vai para o cátodo, a gente olha para cá e percebe que tem dois cátions. Vamos lembrar? Gente, no cátodo acontece a redução, vocês lembram? Que é consoante com consoante, cátodo, redução. E no anodo acontece a oxidação. Então, vai vir para o cátodo aquele que tem mais vontade de reduzir, aquele que tem mais vontade de ganhar. Está rolando uma disputa entre esses dois cátions que viram para o cátodo, sódio e o H+. Lembra que o sódio é um elemento da família 1A? E os elementos da família 1A, eles participam da coluna que está mais à esquerda da tabela, ok? Como é a coluna que está mais à esquerda da tabela, quando a gente vem para a esquerda, o número atômico, o número de prótons, ou melhor, a carga nuclear, vai diminuindo. E à medida que a carga nuclear vai diminuindo, a atração núcleo-elétron diminui e o raio aumenta. Se o raio aumenta, rola uma facilidade muito grande de liberar elétrons. Posso dizer com isso que os metais alcalinos, que é a família que está mais à esquerda na tabela, é a família que mais gosta de perder da tabela. Temos aqui o metal alcalino, que é um elemento pertencente à família que mais gosta de perder, e tem o H+, que se comporta como um ametal e curte ganhar ou compartilhar. Quem é que vai vir ganhar no cátodo? Vai vir o sódio, que é da família 1A, ou vai vir o H+? Obviamente, o H+, porque o sódio é pertencente da família que mais gosta de perder. William, eu não lembro disso. Lembra sim. Olha, família 1A, mais gosta de perder. Qual a segunda família que mais gosta de perder? 2A, alcalinos terrosos, ok? E qual a terceira que mais gosta de perder? O alumínio, que é da família 3A. Tranquilo, gente? Imagine que eu tenha o hidrogênio e eu tenha um cara da família 1A. Quem é que vai ganhar no cátodo? O hidrogênio. Porque para o cátodo vai quem gosta de ganhar. E a família 1A é a família que mais gosta de perder da tabela. Portanto, vai o hidrogênio para ganhar. Se eu tiver o hidrogênio disputando com o cátion da família 2A, quem é que mais gosta de ganhar? O hidrogênio. Então vai o hidrogênio para o cátodo. E se tiver o hidrogênio e o alumínio? Cara, esse cara é da família 3A e gosta de perder comparado ao hidrogênio. Quem é que vai ganhar? O hidrogênio. Agora, qualquer outro cátion que não é do grupo 1A, nem do grupo 2A, nem é o alumínio, inevitavelmente vai ganhar em detrimento ao hidrogênio. Então aqui, quem vai para o cátodo é o hidrogênio. Ó, o H+. E aí, William? Esse cara vai ganhar quantos elétrons? Exatamente o que perdeu na ionização. Ganha 1. E ao ganhar 1, dá uma olhada. Quando o hidrogênio ele fica 0, ele fica diatômico, ok? Dá para perceber que isso aqui não está balanceado, concorda? Posso colocar um meio aqui. Acho que agora eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho um hidrogênio também. Perfeito? Ah, William, entendi. Percebi que o hidrogênio que gosta de ganhar é ele que vai ganhar. Mas agora ferrou, né? Porque agora tem o anodo. Quem é que vai vir pro anodo? O ânion. William, mas eu tenho 2 ânions. Quem é que vai vir ganhar, perder no anodo? Cara, o que mais gosta de perder. E, William, não entendo isso não. Simples. Você tem o cloreto e tem a hidroxila. Você lembra que o elemento mais eletronegativo da tabela é o flúor? E o segundo mais eletronegativo? O oxigênio. Cara, eu tenho aqui um íon, nesse caso um ânion, que tem um segundo elemento que mais gosta de ganhar na tabela. Mas vem pro anodo quem quer oxidar, quem quer perder. Ora, se aqui tivesse o flúor e a hidroxila, como o flúor é o cara que mais gosta de ganhar, o flúor não ia vir para cá, ia vir a hidroxila.
Se eu tivesse, por exemplo, um ânion oxigenado, se eu tivesse, por exemplo, o nitrato. Cara, não tem 3 oxigênios aqui? O oxigênio é o segundo cara da tabela que mais gosta de ganhar. Tem a hidroxila e o nitrato. Esse cara não tem 3 oxigênios? Ele vai querer vir perder no anodo comparado à hidroxila? Não. William, você está me dizendo que se eu tiver o fluoreto e a hidroxila, quem é que vai perder? A hidroxila, porque o flúor odeia perder. William, se eu tiver um ânion oxigenado e a hidroxila, cara, quem vai vir perder vai ser a hidroxila. Porque o ânion oxigenado tá cheio de um cara que adora ganhar. Não vai querer vir perder no anodo. Mas, se eu tiver qualquer outro ânion, cara, esse outro ânion é que vai perder no anodo. Ah, William, eu entendi. Je comprends. Então, agora faz sentido. Vir o cloreto, ok, gente? Ah, então vai vir o cloreto? Sim. Esse cloreto, ele vai perder. Perder quanto? Exatamente o que ganhou. Perder 1. Cara, ao perder 1, como é que rola, William? Cara, o cloro, como é da família 7A, ele quando ele vira substância simples, ele também é diatômico. E ele dá para balancear, hein? Dá sim. Meio. E agora, lembra que a gente corta prioritariamente os elétrons. A gente percebe que o número de elétrons em cima e embaixo está igual, e por isso a gente pode cortar. Porque senão nós teremos que multiplicar em cima e embaixo. Vamos cortar agora os íons. O H+. E vou cortar agora o cloreto. E aí, Will, como é que vai ser rolar global? Espera um pouquinho. Visualiza aqui, hein? Na global, acho que você vai entender melhor. Global. Eu tenho desse lado o NaCl, aquoso, mais a água, ok? Do outro lado, o que teremos? NaOH, mais meio de H2 e meio de Cl2. Se eu produzir cloro, hidrogênio e hidróxido de sódio a partir de um processo eletrolítico, só pode ter acontecido eletrólise aquosa. Will, e se fosse eletrólise ígnea? Amigos, se fosse eletrólise ígnea, esse processo não teria. Se fosse a ígnea, teria sal de cozinha. E aqui eu ia fundi-lo, então ia ficar líquido, inclusive ia gastar muito dinheiro para essa fusão. Ia dissociar. Para cá viria, para o cátodo, viria o sódio, porque só teria ele, e para cá viria o cloro, ok? Como viria só o sódio e viria o cloro, no outro lado você ia ter sódio metálico e teria cloro gasoso. Você não teria hidróxido de sódio nem hidrogênio. Diga-se de passagem, a eletrólise ígnea é o processo mais famoso do mundo para a produção de metais a partir de um minério. Então, se você tem minério de ferro, hematita, e quer produzir ferro, eletrólise ígnea. Você tem bauxita, que é o minério que tem alumínio, e você quer produzir alumínio, então você vai fazer eletrólise ígnea, ok, gente? Diferentemente do que aconteceu aqui. Na questão, ele pergunta o que a gente produz. Aliás, ele pergunta qual método a gente utilizou para produzir o cloro. E a gente, obviamente, vai falar que é eletrólise, resposta, letra B. Ok, gente? Tranquilão? Olha, queria discutir um pouco contigo, ainda número 10, que fala sobre eletrólise. Não é aquosa, mas eu acho que dá pra gente debater. Vamos lá? Número 10, ok? Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-o separar-se em seus elementos, o oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água. Pô, até me emocionei, cara. Até emocionei. Muito lindo. O fragmento no romance
de Oliver Sacks, relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na... Amigos, no texto, ele fornece uma quantidade de energia para promover a decomposição da água. Quando a gente fornece uma quantidade de energia elétrica e acaba decompondo uma substância, essa decomposição, esse lise, essa quebra aconteceu pela presença de uma corrente elétrica. Então não tem como dizer que esse fenômeno não era uma eletrólise. É uma eletrólise. Só que é uma eletrólise que aconteceu, nesse caso aqui, em processo aquoso, no texto. No texto, uma eletrólise aquosa, mas é uma eletrólise. E aí a pergunta dele, olha, eu tenho um processo parecido em qual desses processos aqui? Vamos lá. Letra A, obtenção de ouro a partir de pepitas. Letra B, obtenção de calcário a partir de rochas. Letra C, obtenção de alumínio a partir de bauxita. Letra D, obtenção de ferro a partir dos seus óxidos. Letra E, obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. Letra E. Gente, a amônia, ela é produzida a partir da reação de hidrogênio com nitrogênio. Essa reação, que é a síntese da amônia, de Fritz Haber, não é um processo eletrolítico, até porque não é uma decomposição, tudo bem? E a eletrólise é, de fato, uma decomposição. Beleza. Olha a letra D. Obtenção de ferro a partir dos seus óxidos. Não sei se você lembra da questão que nós fizemos ainda hoje, falando sobre o ferro gusa, que a gente tem ferro, né? A gente tem um minério de ferro, um óxido de ferro, e a gente pode obter ferro, e é muito utilizado isso, a partir da queima desse minério de ferro junto com carbono. Então, quando a gente queima minério de ferro junto com carbono, a gente obtém ferro, ok? Não é a eletrólise que a gente usa mais para obter o ferro. Tudo bem. Vamos pular para o motivo didático a letra C, ok? Obtenção de calcário a partir de rochas. O calcário, ele é um minério com grau de pureza que não é alto. Então você extrai o calcário das rochas e você o utiliza quase que cru a partir dessas rochas, ok? Obtenção de ouro a partir de pepitas. A pepita de ouro, ela já tem um percentual de ouro relativamente grande. Então, quando você tem a pepita de ouro, você utiliza essa pepita. Então, você não cria processos químicos de decomposição, e sim processos físicos de separação. Agora, olha a letra C. Obtenção do alumínio a partir da bauxita. A bauxita é o minério de alumínio. E para obter o alumínio, a gente faz um processo muito conhecido, que é o processo da eletrólise ígnea, em que a gente funde o metal e coloca ali eletrodos inertes, e a partir da reação de eletrólise a gente produz o alumínio metálico. Então, já que o texto fala de uma eletrólise e a letra C fala da obtenção do alumínio a partir da bauxita, de fato, essa é a nossa resposta, ok? Amigos, a questão que a gente vai fazer agora tem um tema muito importante para a prova do Enem. Rola sempre polímeros. Rola polímero em relação a questões ambientais, rola questões de polímeros aliados a cálculo com gases fora da CNTP, rola polímero com hidrólise, rola polímero com muita coisa. E então é muito importante que saibamos as questões de polímero. E aqui tem umas 4 questões, eu queria fazer todas com vocês. Olha só, a número 13. O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politerefitalato de etileno, PET, cuja estrutura é mostrada, tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, como etileno glicol e etileno glicol, 1,2 etanodiol, a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção do etileno glicol a partir do PET é a... Olha só, para falar bem dessa questão,
eu queria falar da produção do PET. Olha só, a gente consegue perceber, olhando para a estrutura do politereftalado de etilenoglicol, ou de etileno, que ele tem como função orgânica um éster, é um poliéster. Você lembra que o éster ele é produzido a partir da reação entre um ácido carboxílico e um álcool? Lembra? Então, estou aqui colocando só para a gente lembrar. Tenho aqui um ácido carboxílico, que é o ácido tereftálico, e tem aqui o etilenoglicol, que foi citado no texto, ok? E ele deu, inclusive, a nomenclatura e o PAC para que pudéssemos produzir. A reação de produção do PET é como? Na esterificação, vê se você lembra, na esterificação, a gente tem, olha, a saída da hidroxila do ácido e a saída do hidrogênio do álcool. Inclusive, se nós quebrássemos aqui, aqui ia ficar negativo e aqui positivo. Aqui positivo e aqui negativo. Esse tipo de reação é chamado de substituição. Nesse caso, até uma substituição nucleofílica, porque a parte orgânica que recebe o ataque é o carbono positivo. Ok, como que isso vai acontecer? Eu vou ter hidroxila daqui e vou ter hidrogênio daqui. Entretanto, isso também vai acontecer aqui. Vai sair hidroxila daqui e vai sair o hidrogênio daqui. Então, esse cara positivo vai se ligar nesse cara negativo. Ó, esse carbono C dupla O ligado no oxigênio, ok? Do outro lado vai acontecer a mesma coisa várias vezes. E aqui a mesma coisa várias vezes. Observe que vai sair aqui o hidrogênio, e vai ter o oxigênio aqui. E do lado de cá vai sair hidroxila e vai ter o C dupla O e o resto da cadeia polimérica aqui, ok? A gente percebe que a gente formou um éster e formou, óbvio, água. Você entende 2N, visto que eu tenho saindo uma água daqui, da reação entre esse hidrogênio e essa hidroxila, e outra água saindo daqui, 2N de H2O. Amigos, quando a gente faz a reação e produz um éster, a gente percebe que a quebra acontece aqui. Se eu tivesse um éster ou um poliéster e quisesse fazer o contrário, onde que seria a quebra? Olha, a quebra seria entre a carbonila e o oxigênio. Para esse cara, seria devolvido a hidroxila aqui, e para esse cara, seria devolvido a hidroxila aqui. E quando uma hidroxila viesse para cá e a outra viesse para cá, eu obviamente teria esse diácido aqui, ok? Agora, se a quebra acontece aqui e a quebra acontece aqui, se eu adiciono água para fazer uma hidrólise, eu ia ter o hidrogênio voltando para cá e teria o hidrogênio voltando para cá. Como o hidrogênio voltaria para cá e o hidrogênio voltaria para cá, eu produziria quem? Esse cara aqui, que é o etileno glicol. Daqui para cá uma esterificação e daqui para cá um lise, uma quebra por conta da adição da água. Na questão, o autor pergunta, com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção do etileno glicol a partir do PET é a solubilização dos objetos. Então você pega um objeto, um polímero, e solubiliza e produz etileno glicol. Não. Combustão dos objetos. Se eu queimasse esses objetos, eu ia produzir CO2 e água. Letra C. Trituração dos objetos. Se eu triturasse, eu ia ter garrafa PET triturada, ia ter pequenos pedacinhos desse plástico, ok? Letra D. Hidrólise dos objetos. Aí sim. Se eu faço a hidrólise dos objetos de PET, eu ia conseguir ter etileno glicol. Letra E. Fusão. Ia derreter os objetos. Fusão dos objetos, a gente não ia ter etileno glicol, ok? Então a resposta certa, letra D, hidrólise dos objetos. Vamos para a próxima, tá bom? Então, pessoal, ainda no ramo dos polímeros, tá? Com o objetivo de substituir sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Só um OBS. Quando nós demos aula de polímero para vocês, a gente comentou sobre os polímeros etênicos,
que são polímeros que são obtidos a partir de cadeias que têm dupla, aquela polimerização por adição, vocês lembram? E os polímeros etênicos, eles geram plásticos. O polietileno é um tipo de plástico, produzido a partir da polimerização por adição de polímeros etênicos. No texto, ele fala que ele mistura para substituir o polietileno, que é uma substância derivada do eteno, do etileno, que é um derivado de petróleo. Esse é um derivado de petróleo, a gente sabe que a queima dele produz CO2, e esse CO2, para ser incorporado novamente à atmosfera, é muito complicado. Além do que, o polímero ele tem um tempo de degradação, polímero derivado de petróleo, tem um tempo de degradação extremamente longo, porque é um derivado de petróleo. É muito difícil de você solubilizar, por exemplo, com a água, visto que o petróleo ele é apolar, tudo bem? E a água é polar. Então, qual é a alternativa que alguns supermercados tiveram? Nós vamos fazer, então, uma sacola ecológica. Então, eles apresentam na composição da sacola ecológica amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica. Lembra o que é uma coisa termoplástica? O que é um polímero termoplástico? É aquele polímero que, ao aquecer, ele deforma, diferente do termofixo, que quando você aquece, ele não deforma. O termoplástico, a própria garrafa PET, ele é termoplástico. Quando você aquece, deforma. E o termofixo é um pneu, que você aquece, 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 e ele não deforma. Então, na questão, mistura-se o amido de milho com um polímero derivado até de petróleo. Aí ele diz assim, nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes, primeiro, dissolvem-se na água. Gente, não dissolvem na água, ok? Então não é isso que faz esse polímero um polímero interessante ecologicamente falando. Letra B, absorvem água com facilidade. Amigos, não absorvem água com facilidade. Continua tendo aqui uma parte derivada de petróleo, que não se mistura com a água. Letra C, caramelizam por aquecimento e quebram. Amigos, no texto ele diz que ele é termoplástico. Se ele é termoplástico, ele não carameliza e quebra. Ele deforma com o aquecimento. Vamos pular a letra D por motivos didáticos. Letra E. Decompõe-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico. Amigos, isso aqui não rola decomposição deles em contato com CO2 e água. A decomposição aconteceria se você queimasse e viraria CO2 e água, ok? Na letra D, são digeridos por organismos decompositores. Ao descartar um polímero biológico desse, de fato o tempo de vida dele na natureza ia ser muito menor, porque o fato dele ser produzido a partir de amido de milho ia fazer com que decompositores o decompusessem com uma velocidade muito maior do que os polímeros tradicionais. Por isso, resposta à letra D, ok? Vamos para a próxima? Posso fazer o número 15, que é ainda de polímero? Vamos lá. Desde os anos de 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empreendendo-se derivados de cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada capaz de transformar açúcar em plástico. Que interessante, não é? A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em um polímero biodegradável, chamado PHB. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo, muito parecido com a questão de cima, não é? No máximo em um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem. A nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência, letra A diminuição de matéria orgânica nos aterros e dos maus cheiros nos lixões. Amigos, não é a decomposição de matéria orgânica nos lixões que faz com que haja um mau cheiro pela liberação de metano. Então, não tem nada a ver a letra A. Letra B. A ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente os plásticos. É exatamente o contrário, não é? A gente não está ampliando
a utilização ou recurso de polímeros não renováveis, e sim tentando substituir os polímeros não renováveis derivados de petróleo por polímeros que são de mais rápida degradação. Letra C. A diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes no solo. Amigo, a consequência dessa nova tecnologia não é a diminuição do metabolismo das bactérias decompositoras presentes no solo, e sim, óbvio, a substituição desses recursos que são não renováveis por recursos renováveis que, obviamente, serão degradados e vão atingir com menor impacto ambiental a nossa atmosfera. Olha a letra D, que interessante. A substituição de recursos não renováveis por recursos renováveis para fabricar plásticos. Então, a nossa resposta, letra D. Ok? Vamos para a próxima, hein? Amigos, vamos fazer a questão 20? Garrafas PET, politerefitalato de etileno, têm sido utilizados em mangues, onde as larvas de ostras e mariscos, gerados na reprodução dessas espécies, aderem ao plástico. As garrafas são retiradas do mangue, limpas daquilo que não interessa e colocadas nas fazendas de criação no mar. Amigos, por que é utilizado garrafa PET para fazer esse tipo de procedimento? As garrafas PET, elas não têm alta densidade. Então, se você quer que os mariscos consigam aderir ali, é bom que elas consigam ficar flutuando. Na presença de água salgada, elas não vão se decompor. E quando você aquece uma garrafa PET, se a temperatura não for muito alta, ela consegue resistir a essa alta temperatura. Então ela é uma substância que a gente está reutilizando, então por isso também é bom. Mas o maior porquê da gente utilizar nesse processo as garrafas PET é porque elas têm uma resistência legal ao sol, é porque a densidade é baixa, então ela consegue flutuar, e porque na presença da água salobra, ela não se decompõe. Então, olha só, nessa aplicação, o uso do PET é vantajoso, pois diminui o consumo de garrafas plásticas. Diminuir o consumo das garrafas plásticas é importante. Perdão. Mas não é por isso que ela é vantajosa, ok? É vantajosa por outros motivos. Possui resistência e alta densidade. O contrário. Ela até tem resistência? Sim. Isso é importante? Sim. Mas a densidade da garrafa PET é baixa. E o fato dela flutuar contribui para esse tipo de procedimento. Letra C. Decompõe-se para formar petróleo a longo prazo. Então a gente usa a garrafa PET nesse tipo de procedimento com marisco e ostra, porque no decorrer do tempo ela se decompõe e vira petróleo. Óbvio que não é vantajoso por conta disso. Aí, letra D. É resistente ao sol. Importante. A água salobra, é resistente à água salobra. E a fungos e bactérias. Cara, muito importante. Como ela é resistente a esses micro-organismos, resistente à água salobra e resistente ao sol, é muito interessante utilizar a garrafa PET nesse procedimento. Olha a letra E. É biodegradável e poroso. Já acabou por aí. Não é nem biodegradável e nem poroso. Então, a letra D é a nossa resposta. Amigos, espero que essa aula tenha contribuído para o teu crescimento em relação às questões do Enem. Então, um grande abraço, tá? E até a próxima. Um abraço.